Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à última edição do nosso podcast desta temporada. E eu não poderia trazer outra pessoa para poder literalmente fechar com chave de ouro o nosso podcast. Trouxe aqui Yuri Torres, um corretor brilhante. Os resultados dele falam por ele mesmo, mas queria que você, por favor, meu amigo, se apresentasse nessa câmera aqui. E eu, antes de você falar, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui recebendo você no nosso podcast. Você que é um parceiro nosso aí de anos e anos e anos. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Não, o prazer é todo meu estar aqui, né? Satisfação gigantesca fazer parte desse seu projeto aí. E é isso, me chamo Yuri Torres, estou aí no mercado imobiliário aí de Aracaju já há um tempinho, né? Não é tanto tempo, mas... Vai denunciar a idade. Nada. E estamos aí, trabalhando. Já surfei na área do imóvel na planta, Minha Casa Minha Vida. Terminei aqui no avulso, sigo no mercado avulso. Agora com novos desafios, que a gente vai falar daqui a pouco. Legal. Mas é isso aí. Pessoal, Yuri é um corretor que, assim, sempre... nós estamos aqui em Aracaju, Sergipe, né? Porque o podcast a gente roda o Brasil todo, Yuri. E Yuri sempre foi conhecido muito pelo resultado em vendas, principalmente de imóvel na planta. Sim. Né? Sim. Então, ele sempre se especializou nisso, né? Pelo menos é o que eu sempre vi de resultado. E a gente trouxe você aqui justamente para a gente poder dar essa colaboração para quem está aí do outro lado, beber dessa fonte, se inspirar nos seus resultados, porque é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de operação no mercado. Entendi. Tá? Então, assim, velho, para a gente poder começar, vamos começar literalmente pelo início, né? Falando do início da sua carreira, como foi o começo no mercado imobiliário para você e quais são os maiores desafios quando você começou. Perfeito, Gabriel. Então, voltei ao mercado imobiliário meio que por um incentivo de um amigo, né? Mais ou menos 8, 9 anos atrás. Eu fiz o curso em 2011, então já tem um tempinho. Certo. Fiz o estágio, mas aí recebi proposta de trabalho e não segui a carreira na época. E aí passou um tempo, e aí tive esse incentivo num amigo meu chamado Vitor Matos também, que passou muito tempo trabalhando aí no mercado. O do trailer. E aí ele ficou ali me incentivando, e aí me trouxe de volta para o mercado. Comecei a trabalhar com ele, ele era especialista em Alphaville, né? Sim. Na época dos terras Alphaville, Alphaville Sergipe, e aí me incentivou, voltei ao mercado com ele. E aí, foi passando os dias, eu fui criando gosto, fui pesquisando, estudando. E aí, existiu a primeira parceria com o pessoal da JLC, porque eu já estava naquela situação de não só ficar no Alphaville, né? Eu queria ampliar, queria ir para a consultora, imóvel na planta. E aí, precisamos correr para essa parceria, já que ele só vendia Alphaville na época. E aí começou esse primeiro contato meu com esses imóveis de construtora, imóvel na planta, né? Certo. Imóvel vinculado. Certo. E aí foi mais ou menos isso, dessa forma, né? Que começamos a trabalhar. Bacana. Pra a gente, assim, né, tá logo no início aqui, então, meu amigo, eu vou logo aproveitar para deixar um presente com você. Por favor, meu amigo. Muito obrigado. Leia o que tá escrito nessa etiquetazinha aí. Yuri, junto transformamos o comum em supremo. Sim. Abra, por favor, aí, para você mostrar ao pessoal aqui o que você recebeu. Uma lembrança aí para você. Poxa, as lembranças do Supremo sempre são muito boas. São boas, né? Para você estar lá no seu novo posto, que a gente já fala sobre isso. Acompanhado dessas coisas aí. Se quiser, rasga aqui a bolsa aqui. Tá difícil só para tirar o nome, mas vai. Um minuto, vai. Já foi. Pronto. Deram um nó, né, de marinheiro, né? Pode rasgar aí, velho. Isso, agendinha bonita, gostei. Para fazer as anotações. As coisas aqui. Lógico. Uma caneca. Rapaz, aí sim, viu? Gabriel sempre errado. Ed Braulio também, viu? Um abraço para Ed Braulio aqui, não posso esquecer dele. E a lixeirinha para você botar na nave. Maravilha. Vou pedir ao pessoal aqui para poder colocar uma água, por favor. Por favor. Para você tomar uma água aí. Sim, meu amigo, obrigado. Você iniciou a carreira vendendo lote, Alphaville lote. Isso. Sentiu a necessidade de procurar uma imobiliária parceira para você poder passar a vender imóveis verticais. Sim. Queria que você falasse sobre, assim, nesse momento, qual foi o maior desafio que você enfrentou,
entendo que vender lote talvez seja totalmente diferente de você vender apartamento, né? A dinâmica é outra e tal. Então, eu queria que você falasse sobre esses desafios que você enfrentou logo ali no início da carreira. Sim. Como você falou, Gabriel, vender lote é totalmente diferente de você vender imóvel vertical, né? Um apartamento, enfim, que seja. E aí foi meio que eu fiz meio que essa transição, né? Para começar a atingir esse público, que seria um público de imóvel vinculado, imóvel de construtora, apartamento. Certo. Dificuldade inicial, sempre, para quem está começando, né? É aquela de achar o cliente, o lead correto, conseguir achar o público que você ia trabalhar, até porque você está começando, então você não sabe onde é que você quer surfar ali, qual é o padrão do imóvel, é bom ver questão de localização. Então, meio que a gente vai descobrindo, né, na dor ali, sofrendo e correndo atrás de conhecimento também, não pode ficar parado. Então, a maior dificuldade inicial foi mesmo essa da gente achar o público que a gente queria começar a trabalhar, né? Perfeito. E, beleza, encontrei o público. E dentro desse contexto, o público está correlacionado com o produto que você vai estar trabalhando, né? Muitas vezes o cara chega na imobiliária, vou trabalhar. A imobiliária tem tudo, tem seminovos, tem um lançamento na planta de imóveis verticais, pode ter lote também. Cara, como é isso para o cara dizer assim, me identifico com tal tipo de produto, no seu caso, lançamento e vai ser médio alto padrão, vai ser popular, porque às vezes o cara fica batendo cabeça. Sim. Como é que foi isso para você, velho? Geralmente, quando você está começando, 90% dos corretores, quando ele está começando ali, ele quer aquela rotatividade financeira mais rápida. Certo. Né? Quer atingir aquele público e vender aquele produto que consiga girar o financeiro dele mesmo mais rápido. Né? Uhum. Então, é uma coisa que se vende mais rápido, que tem um giro mais rápido, em quantidade. Certo. Né? Então, a gente é unânime, praticamente. A gente procura aquele público, começa ali no Minha Casa Minha Vida, aquele mais simples. Que é mais fácil de vender. Mais fácil de vender, tem uma rotatividade maior. E aí você vai galgando e vai, obviamente, evoluindo, estudando, para ir chegando aonde você está se adaptando melhor. Porque nós temos uma personalidade, cada pessoa. Sim. Né? E aí quando você entra no mercado, que você começa a trabalhar, estudar, pesquisar, você vai se identificando mais com certo tipo de público. Às vezes o público Minha Casa Minha Vida, às vezes o público médio padrão, às vezes o público que só quer procurando lote, casa. Então, isso vai muito do tempo do trabalho, da coisa que você vai vivendo ali, a vivência no mercado para você conseguir chegar onde você realmente quer continuar e seguir. Né? Entendi. Então, o seu critério inicial foi fluxo de caixa. Sim. E que é o que Com você certeza, enxerga também. com certeza. Cara, preciso fazer algo que dê dinheiro rápido. Exatamente. À medida que o tempo vai passando, você vai se capitalizando. E a gente já falou um pouco sobre questão de educação financeira aqui, porque também não adianta. O cara, vendeu e também não conseguiu se organizar para dar aquele salto para poder ir para o médio, para o alto e tal. Muito importante isso aí também. Beleza. Aí você começou dessa forma e aí depois, ao longo do processo, você, beleza, me identifico agora com esse nicho aqui, médio, alto padrão de lançamento. Foi onde eu passei mais tempo naquela pegada médio, padrão, né? É onde eu mais me identifiquei, com o próprio público, o meu próprio cliente, é o que eu mais me senti à vontade para trabalhar, para atender. Certo. Foi onde eu consegui me encaixar bem. Legal. E aí fui galgando e aí fui tentando surfar o alto padrão aí. Boa. Já tivemos corretoras aqui de alto padrão, como o Fabiano Facuri, você deve conhecer, que trabalha nessa faixa aí de mercado, que são outros desafios, outras coisas. Beleza. Agora eu quero falar com você, meu amigo. Beleza. Comecei com lote, girei o dinheiro no popular, subi de categoria, fui pro médio padrão, tava trabalhando ali e tal. Queria que você falasse sobre a sua primeira grande venda, porque a primeira a gente nunca esquece. Verdade. Qual foi, como foi e qual foi a sensação? Cara, para ser sincero, a melhor sensação é quando você fecha a primeira venda. A primeira. Sozinho. Certo. Tá? Porque quando você está começando, tem um auxílio, tem um gerente, tem um amigo, tem um gestor que está ali lhe acompanhando. Agora, cara, quando você pega aquele seu cliente, que você atende, faz o primeiro atendimento, traz ele no escritório, que você senta sozinho com ele, que você consegue desenrolar ali todo o processo sozinho, cara, que você faz o processo completo, que você finaliza, é aquela sensação que você, agora eu sou um corretor de imóveis. Agora eu sei fazer. Então, para mim, a venda que mais marcou foi essa venda que eu consegui fazer sozinho. Na época, eu me lembro até que eu estava já em parceria com a JLC. Sim. E aí, Leonardo, que me ajudou bastante, ele fez, você quer que eu vá atender com você? Eu digo, não,
esse eu vou tomar a frente sozinho e esse eu vou fazer a minha primeira venda sozinho. Legal. E aí foi um imóvel de entrada, se eu não me engano, foi um Vila das Flores. Tá. Um imóvel aí lá na Euclides Figueiredo. Certo. E aí, para mim, foi a sensação que eu disse, agora eu sou realmente um corretor de imóveis e ficou marcada, né? Não foi questão de valor, não foi questão de altas comissões, não. Mas foi essa que eu vi que realmente eu podia fazer e seguir a carreira de corretor de imóveis. Legal. E eu acho que essa sensação boa é, tipo assim, sair das categorias de base, né? Sim. Agora sou todo profissional e, de fato, consigo executar o processo do início ao fim sozinho. Sim. Que é uma coisa que a gente vê hoje muito no mercado, ou, principalmente quem está começando, a imobiliária meio que fazendo praticamente o processo inteiro. A gente está até conversando sobre isso aqui nos bastidores. Sim. E o corretor meio que naquela só recebendo o lead e fazendo aquele primeiro atendimento. O que faz com que o cara não tenha o conhecimento do processo, né, velho? Verdade. O entendimento, a experiência, Verdade. porque você vai ficar na dependência eterna. Exatamente. Até muitas pessoas, no decorrer da minha carreira, muitos amigos, muitos colegas me procuraram, querendo estagiar, perguntando o que achava do mercado, se valia a pena virar corretor de imóveis. E alguns entraram no mercado por indicação, vieram estagiar comigo e eu sempre frisei a eles. Cara, queira ser um corretor independente. Procure conhecimento. Eu estou aqui para ajudar, vou lhe dar dica, mas daqui a pouco eu quero ver você seguir sua carreira sozinho, sem depender de ninguém, sem depender de auxílio de uma imobiliária, de um gestor, que seja, que hoje isso acontece muito. Hoje a gente vê aí em muitas imobiliárias com N gerentes ali para fazer o processo para o corretor, para o cara que está começando, ou até corretores que já têm um tempo de carreira. Eu já vi isso. Sim. Corretores com tempo de carreira que não conseguem fazer o processo sozinho e ficou dependente. Ficou dependente para a vida. Por isso, para um corretor de imóveis, isso não é legal. Eu não indicaria. Ficou dependente para a vida. Frase forte, porque... Exatamente. Quer dizer assim, o seguinte, né, cara? Se você não consegue fazer sozinho, você sempre vai ter alguém do seu lado, uma babá eternamente, que vai ter que fazer por você. E numa situação que você precise desenrolar um negócio sozinho, você vai perder a venda. Exatamente. Vai ter que partir para parceria, vai ter que... Enfim, é o que eu sempre digo. Que hoje os corretores que estão começando, já vai uma dica aí. Vai lá, né? pode. Cara, queira ser um corretor independente. Procure conhecimento, não espere, não fique dependendo de ninguém, de imobiliária, de gerente. Não, vá atrás, vá estudar. A internet está aí, o YouTube, tem vídeo, tem muita gente boa aí no mercado que dá curso, enfim. Não queira depender de ninguém, seja por você mesmo. Corra atrás de conhecimento. Eu achei isso fantástico, cara. E assim... Eu acho que eu acrescentaria só uma coisa. Você ser corretor independente, eu acredito que a sua fala vai nesse sentido. Sim. Não é que você não vai estar numa imobiliária. Não é isso. Não é quero dizer isso, exatamente. Você ser um corretor independente cara, você pode até estar dentro de uma estrutura imobiliária, mas você não depende de ninguém para que o processo da venda ocorra. Perfeito. E aí a gente está falando sobre... Exatamente isso que eu queria falar. Né? Porque o cara pode estar confundindo com ser autônomo. Não. Até porque hoje... Autônomo ele já é. Sim. Mas... Até porque hoje também, se você quiser vender imóvel vertical, de construtora, você tem que estar vinculado à imobiliária. Sim, né? sim. Para ter acesso. Diretamente e indiretamente. Em né? alguns lugares, porque sim. Aracaju é Aracaju, assim. sim. Outras praças você tem esse vínculo direto. Sim. Mas também tem algumas construtoras aqui que hoje você já consegue fazer o vínculo direto sendo corretor PJ. Sim, né? sim. Eu entendi. Mas para mim ficou muito claro que você falou o seguinte, velho. Você pode estar na melhor... Veja, você pode estar na melhor imobiliária de estrutura e você não saber como é que as coisas funcionam. Então, você vai estar ou dependente dessa estrutura dele, porque tem um correspondente lá dentro, porque tem um gerente, o correspondente para te ajudar no financiamento, o gerente para poder te ajudar a atender o cliente, e todo mundo te ajuda e você nunca consegue caminhar com as suas próprias pernas. Eu entendi isso claramente. Então, assim, pega essa visão aí, porque, meu amigo, é importantíssimo. E vou lhe dizer mais. Esse corretor que consegue fazer o trabalho dele sozinho, ele é disputado a tapa no mercado, porque todo mundo quer. Com certeza. Né? É o cara que dá resultado e que não dá trabalho para imobiliária. Perfeito. Traga para mim, né? Porque, veja o paralelo. A construtora cobra o resultado da imobiliária. Beleza.
Esse cara que é muito bom, ele já dá o resultado. Então, veja só, ele é o cara que não fica enchendo o saco do cara que faz a simulação do correspondente, disso, daquilo, outro. Se você tiver um correspondente interno, ele não fica enchendo o saco para poder cada vez a imobiliária entregar mais leads, porque ele, com os que ele tem, ele consegue dar resultado. Sim. O que ele pode fazer, que eu já vi em muitos casos, é ter uma comissão diferente pelo resultado que ele entrega. Sim, nada mais que justo. Não é isso? É aquela questão da meritocracia. Mas Exatamente. eu entendo que esse cara todo mundo quer no mercado porque ele está cada vez mais raro. Depende dele querer estudar, como o Yuri falou, seja um cara que vá buscar informação, vá na internet, consuma conteúdos como esse aqui que você está consumindo. Beleza, meu amigo. Avançando aqui, show de bola, fez sua primeira venda, começou a andar sozinho com as próprias pernas, maravilha. Como é que você classificaria essa evolução sua de abordagem? Porque assim, a gente sabe que o tempo vai passando, você vai pegando confiança em como é que funciona tudo. Como é que você foi moldando e evoluindo essas estratégias de vendas, velho? Gabriel, eu posso falar que foi muito essa evolução, né? Até uma época dessa eu fui pegar os meus anúncios, os primeiros anúncios que eu fazia para comparar os que eu fazia hoje em dia. Né? Então é uma evolução gigantesca em tudo, né? Até na forma da postagem, na imagem, no texto, na forma de tentar chegar ao cliente ali com abordagem digital, né? Que a gente usa bastante. Então, foi meio que... isso aí foi galgando na evolução da minha carreira, né? Não parei no tempo, continuei pesquisando, acompanhando rede social, acompanhando a evolução digital também, porque isso aí, você sabe que todo dia tem uma coisa nova, né? E meio que eu fui acompanhando isso, acompanhando os bons, acompanhei muita gente também no mercado, na internet. E fui aprendendo muito, fui evoluindo com os meus próprios atendimentos, fazendo tendo meu feedback ali para ver o que eu podia melhorar, quando eu perdi uma venda numa forma de atendimento, onde eu podia melhorar na forma de abordar o cliente. E aí junto disso, como eu fui subindo os níveis dos imóveis, da forma de atendimento, quando você vai passando esses níveis, os clientes também vão se tornando mais exigentes. Né? Sim, claro. Então, são perguntas diferentes, é uma forma de abordagem diferente, é uma forma de apresentar um imóvel diferente. Isso aí a gente foi evoluindo com o tempo mesmo e estudando e correndo atrás e pesquisando bastante. Bacana. Você falou um ponto aí interessante, que à medida que eu fui subindo de nível, ou seja, saí do Minha Casa Minha Vida e tal, fui para o médio padrão, a exigência dos clientes foram subindo também, porque isso tem a ver com o nível intelecto. Conhecimento. Do cliente. Sim, claro. E aí eu quero trazer um gancho, falar sobre o seguinte... Não é só sobre o cara conhecer do processo da venda do imóvel. Sim. Ele precisa estar em um contexto, naquele nível ali que o cliente se encontra, porque a gente compra dos iguais, né? Sim. Então, se você não consegue falar a mesma língua do que esse cara, né? Para você poder envolvê-lo naquela venda, e olha que... Claro. Não é isso, cara? Então, eu percebo que você é muito bom nesse aspecto. Tipo assim, às vezes você... tá ali conversando sobre bike, por exemplo. Não tem nada a ver com imóvel, mas o cara tá ali meio que, né? A gente segue aquela linha de fazer um atendimento humanizado, né? Certo. Primeiro você conhece o seu cliente, conhece a necessidade do seu cliente, né? E o papo vai acontecendo, foge um pouquinho do profissional, que isso é muito importante também, Sim. humanizar isso aí. Sim. E começar a entender, falar de bike, se o cara gosta de bike, se você sabe. Então, você também tem que ter conteúdo, né? Claro. Você tem que ter conteúdo para você conseguir chegar a certos pontos e níveis de clientes, como a gente fala. Eu diria que é muito difícil o cara escalar esse caminho que você falou aí, sair do popular, ir pro médio, depois ir pro alto, se o cara não tiver isso. Sim, com certeza, com certeza. Provável. Com certeza. Yuri sempre foi um cara que a gente perguntava as coisas para fazer o Supremo, só para você ter uma ideia. Lá vai ele. Eu queria que você falasse num negócio aqui, já que a gente tá falando sobre estratégias, daquelas coisas que você faz no WhatsApp, que é a forma como você etiqueta a galera, que você conversou com a gente. Eu queria que, se você puder compartilhar essa estratégia, que naquela época eu achei aquilo genial, cara. E a gente usou... A questão dos clientes que eu estava em atendimento? Exatamente. Sim. Porque, vamos lá, é normal que o corretor fale com muita gente e você vai ter estágios diferentes, por isso tem um funil lá no CRM. Só que ele faz isso dentro do CRM. Como é que você falou? O meu próprio CRM. O WhatsApp do cara era o próprio CRM. Fala aí, velho. Não, cara, eu fazia da seguinte forma. A gente usava... Acho que muito tempo que a gente já usa o sistema Supremo, né? Tá. E o Supremo
essencial também para o corretor e muito bom, por sinal. Maravilha. Mas a gente já fazia isso meio que um autocontrole ali no seu próprio WhatsApp. Sim, né? sim. Que a gente conseguia manter a ordem dos clientes em atendimento, para conseguir falar no dia que precisava, deixava etiquetado, deixava como não lido, colocava a etiqueta com um despertadorzinho ali, que tem como fazer isso, muita gente não sabe, mas consegue. E eu fazia desse jeito que foi dando certo. Você quando ficou sabendo na época, você achou interessante, mas eu acho que deve ter evoluído até para o Supremo alguma coisa aí. Lógico. Mas eu fazia, é uma coisa simples, Sim. né? Quebrei a cabeça ali para ver como é que eu conseguiria deixar organizado, mas que deu certo. Né? Então, porque assim, é muito comum a gente ver os corretores, o cara quer o cliente que está na boca do gol para comprar. Sim. Isso aí todo mundo quer, mas existe a jornada de compra, né? Claro. O cliente pode estar no início da jornada e não vai comprar agora, mas não significa dizer que ele não vai comprar. Claro. E eu achava interessante que você pegava, tipo assim, o cara que estava lá atrás, você pegava tipo uns 2, 3 empreendimentos e mandava pro cara esquentando. O que a galera chama de embalde, o cara já fazia, velho, há 1000 anos atrás. Oportunidade. Era podia ser o mesmo imóvel, a mesma coisa, mas eu fazia de uma forma diferente para chamar a atenção. Exato. É a forma de a gente chamar a atenção do cliente ali. Exatamente. Né? E deu muito certo. Pois é. Então, na época que você me falou, cara, eu fiquei assim. Então, a gente vai pegando, e é isso que você precisa ir pegando. Tipo, o cara não tem resultado em vendas do nada. O cara tem outras estratégias, busca como é que ele faz. O WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo tem. Sim. Inclusive, o próprio WhatsApp Business, que na época que você fazia, acho que nem tinha isso que eu vou falar. Não era nem o Business. Não era nem o Business. Hoje tem as etiquetas, né? Sim. No Business. Hoje que, tá mais fácil. Você tem como fazer o seu funil dentro tem. do... Altera por cor, por dia. Aí hoje tá fácil ele mudava o nome do contato. Não era isso? Era. Então, assim, eu me lembrei dessa... Isso tem muito tempo que a gente conversou. Eu me lembrei dessa história porque, tipo assim, cara, a pergunta que eu fiz foi... Como você evoluiu as estratégias? E quando ele me falou que fazia isso, inclusive a base do funil de vendas do Supremo foi daquela conversa. Se você olhar lá, tem as coresinhas e tal. Eu digo, cara, o cara é muito safo, muito inteligente. Então, assim, a gente tem que se espelhar nessas coisas. Você que é corretor que está aí do outro lado e ver assim, pô, interessante isso aqui. Às vezes o cara não tem condição de pagar um CRM ou qualquer outro. Cara, seu WhatsApp já é seu CRM. Entende? Se você pensar um pouquinho se você quiser. E o WhatsApp vem evoluindo assim. Muito. Entendeu? Com certeza. Hoje você faz venda pelo WhatsApp, você faz tanta coisa. É por isso que eu fico chateado quando o cara tem todos os recursos na mão e o cara não consegue, tipo assim, bota uma dificuldade, uma coisa. Cara, você já tem tudo. Uma vez eu tava conversando com um cliente, o cara disse assim, velho, o cara tem um telefone é o escritório do cara. O cara tem um sistema de CRM que tem tudo. Tem uns imóveis ali dentro, tem uns clientes ali dentro. O lead, o cara nem precisa nada. Eu já mando o lead, o cara recebe lá e tal. Falta o quê pro cara fazer o trabalho dele? Aí você fica até... a pergunta no ar. Você não sabe de onde tirar a resposta, né, Gabriel? Exatamente. Meu amigo, eu queria falar agora com você um pouco sobre objeções em vendas, que é... Eu sinto que a galera tem uma dificuldade de trabalhar com isso, que é, às vezes a pessoa... O não faz parte do processo da venda e está tudo bem, né? Como é que você trabalha isso? Eu estou sempre falando trabalhava, porque Yuri, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Mas assim, como é que você contornava esse tipo de situação, velho? Cara, como você falou, o não, principalmente na vida do corretor, é diário, né? Sim. É constante. Não só o não, como algumas frustrações também, como quando você vai fazer um financiamento que não consegue, enfim, todos nós sabemos, né? O corretor também sabe. E eu ia tentando sempre tirar o ponto positivo daqueles não que eu recebia. Principalmente, muita coisa virava compra futura. Às vezes é um não naquele momento, a pessoa não está... naquele momento apta a comprar um imóvel. Ou está com problemas que todo mundo tem na vida, que não tem cabeça para... Enfim, eu ia pegando isso aí e tentando sempre converter, sempre tirar a melhor situação daquilo ali e não abandonava o cliente no primeiro não. Isso é muito importante. Boa. Muito importante. O cara disse que não quer comprar agora, não abandona aquele cliente, bicho. Bota a etiqueta lá. Bota a etiqueta lá. Fale com ele daqui a 2, 3 dias, que lhe garanto. Ali poderia ter sido um dia ruim que ele tinha, como todo mundo tem, claro, né? Ou a oportunidade, ou o momento, ou o imóvel que você ofertou. Então, aquela jogadinha de mandar outras coisas também, às vezes colava, até porque a venda é isso, bicho. A venda eu acho que não é você no primeiro não, ou no primeiro... a pessoa desistir de fato logo quando você recebe esse ponto negativo. Eu acho que a insistência, de uma certa forma, ajuda muito. A insistência de uma forma correta, não é ser enjoado, né? Claro. Tem muito corretor que insiste da forma errada. Inconveniente, que isso não é legal.
Mas as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta no dia a dia como corretor, eu acho que a gente tem que tirar o ponto positivo de cada uma e evoluir também para a gente, né? Porque o não para o corretor e as dificuldades vão ser constantes. Se você quer seguir na área, no mercado, você vai ter dificuldade diariamente para o resto da sua vida. Mas se catando ali o ponto positivo de cada coisa, não abandonando o seu cliente no primeiro não, só se não tiver jeito mesmo que você vai dizer aquele cara ali que não tem como fazer, eu acho que você consegue ir levando esses nãos aí como alguns sims no futuro. Bacana, bacana. Veja, pô, Gabriel, comecei a carreira, saí de lote, fui para vertical, entendi as estratégias digitais, fui melhorando meus anúncios, tinha minhas estratégias lá de WhatsApp, etiquetava não, né? Do seu jeito. De uma certa forma. Mas eu não tinha a ferramenta ainda. Não tinha que fazer daquele jeito. ainda, beleza. Chegou o cliente, o cara não quis comprar, né? Vou trabalhando essas negativas, agora vamos lá. Pô, o cara disse que quer. E aí trouxe esse cara para a imobiliária. Eu quero falar sobre negociação e fechamento. Por quê? Porque eu vejo, velho, que às vezes ou o cara fez todo esse processo que a gente começou, ou a imobiliária fez, Sim. botou o cara na boca do gol, na Sim. cara do gol. Sim. Chute. O cara não consegue fechar por N motivos. Fica nervoso, fala de outro empreendimento quando na verdade o que o cliente queria comprar era aquele ali. E aí, meu irmão? Eu sei que você matava, mas qual é a dica ou quais são as dicas que você pode dar para o cara, para a pessoa, sobre negociação e fechamento com o cliente? Cara, o que eu fazia? Eu trazia o cliente para a imobiliária, para o escritório. Começava um bate-papo natural, tentava deixar o mais natural possível e o cliente à vontade, né? Tentava entender a necessidade dele, o que é que ele procurava, se era um investimento, se era uma moradia, se tinha filhos, se é casado, para realmente chegar a ofertar a ele o que realmente ele precisa, né? Certo. Porque a depender da situação do cliente, às vezes não é um investidor, é um cara que está com um sonho de ter a casa própria. Ok. Então, você tem que entender a situação dele, o que ele precisa e até onde ele consegue chegar. Então, o primeiro ponto é isso. Você tem que, de imediato, entender o cliente e o que ele precisa, tá? Depois que você entendeu, você vai ter o seu cartel ali de imóveis, de produtos, e vai tentar associar o que você sabe que ele precisa à melhor opção que você tem. Aí você já envolve a parte financeira também. Porque quando você vai fazer meio que essa primeira entrevista com ele, você já sabe até onde ele consegue chegar financeiramente falando. Então, você tem que ofertar a ele a coisa que se enquadre melhor na condição dele, tá? Que é aí onde você vai ofertar o produto ideal, mostrando a ele valores, fazendo uma simulação ali no presencial, falando das condições, mostrando o diferencial de condição de pagamento e mostrando a ele que ele pode, que ele consegue, né? Tentando facilitar. E a dica que eu dou, uma dica primordial. Quando você apresentar o imóvel, você vai falar ao cliente o que ele precisa ouvir, né? O que ele quer ouvir daquele imóvel, tá? O que vai suprir a necessidade deles, tem que mostrar a ele o que vai suprir, o que ele precisa, relacionado à localização, preço, custo-benefício. Então, não fuja disso. Não tente fazer o diferencial ou mostrar coisa a mais que possa ser que você perca a venda naquele detalhezinho que você falou a mais. Então, você tenta entender ele e depois você vai falar o que ele precisa ouvir, tá? E ponto principal, estude o produto, estude os produtos que você trabalha. Porque a gente precisa passar confiança no atendimento. Você tem que saber o que você está vendendo. Você não pode vender uma coisa que, tá lá, vou oferecer isso aqui por causa do preço e vou vender. Porque o cara pode fazer uma pergunta, qualquer besteira você pode não saber. Então, você tem que passar confiança e credibilidade no que você está ofertando em venda, né? Boa. Porque quando você consegue conquistar o cliente, fidelizar o cliente com o seu atendimento, cara, ele pode não comprar aquilo ali, ele pode não comprar agora, mas no dia que ele for comprar, ele vai lhe procurar. Boa, vai dar um corte bom disso aí. Cara, qual era o gatilho para você levar o cliente para a imobiliária? Porque você falou que a simulação você fazia lá, quando ele estava lá com você, né? E aí eu ia até perguntar antes de você falar, mas depois você falou, não, a simulação ele fez depois, então. Porque tem imobiliárias que às vezes o cara vê se o cliente tem condição ou não de compra para depois avançar. Às vezes a gente tem que fazer o atendimento todo digital, né? Muitas vendas eu já fiz e nunca vi o cliente na vida. Às vezes acontece isso. Mas o tete-a-tete, o presencial ainda, eu acho que é muito importante e passa uma credibilidade maior também. Beleza. Mas qual era esse gatilho para ele ir para a imobiliária? Porque eu acho que é interessante. O que é que você fazia, o que é que você falava para poder trazer esse cara para
para dentro para fazer com que ele saísse da zona de conforto dele e decidisse ir lá conversar? Cara, eu tentava aguçar o desejo, né, dele ter o imóvel, tá? E a curiosidade de saber como é que ia ser o processo, como é que ia ser a condição de pagamento, como é que ia ficar a parcela, a pergunta inicial sempre, quanto é a entrada? Vou pagar quanto de entrada? Qual o valor da parcela? Então eu via qual era a condição do cara digitalmente ali, perguntava tal, e já trazia ele para cá, sentava Vamos aqui conversar. e fazia, vamos bater um papo, presencial aqui, vou fazer uma simulação para você, vou explicar, vou apresentar melhor para você o produto que a gente tem, que a gente está ofertando. Então eu fazia dessa forma e assim, 80% das vezes eu conseguia trazer o cliente, só se não tivesse jeito mesmo, o cara morasse fora ou trabalhasse muito o tempo todo, enfim. Mas eu prefiro esse presencial, eu acho que passa uma credibilidade bem maior e deu certo bastante tempo. Legal. Tem várias coisas que a gente pode pegar dessa fala, que é, primeiro, eu pegava a informação ali e tudo, mas não passava a informação toda. Toda, exatamente. Eu mostrava ele que ele conseguia comprar aquele produto, mas não dava os detalhes. Vamos pra cá. E a segunda coisa que eu achei bastante interessante aí, que é o seguinte, cara, se você já entendeu que ele tem a condição de comprar e ele se predispôs a sair da onde ele está, marcou com você depois do trabalho, sei lá, no horário de almoço, enfim, cara, o cara tá interessado. É o famoso lead quente, né? Isso, exatamente. E aí, porque, tipo assim, para o corretor, às vezes é mais cômodo, tá trabalhando com o cara ali no digital e tal, mas você não tem o calor da coisa, né, com cara? certeza. Não, e tem muito cliente hoje em dia que ainda prefere presencial também. Sim, claro, você tá comprando imóvel, né, pô? Claro, bom. Muita gente, tem golpe, pode estar enganando. Sim. Então, presencial, quero ver você me atendendo. Prefiro presencial. Eu já peguei clientes que, eu prefiro ir aí até você, onde é que você tá? Venha. Para você ver aqui, né, que realmente existe, tal. Pô, cara, muita dica bacana aí. Trouxe o cliente, fechou. Só que aí agora a gente vai entrar em uma outra coisa, que assim, você fechou a parte do atendimento, porque a gente está falando de um imóvel na planta aqui, né? Mas existe um processo depois disso aí, que se você não tiver cuidado, a coisa azeda. Desanda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa etapa, cara. E o que você fazia e tal. Imóvel na planta, o pós-venda que a gente fala, né? O acompanhamento dele, do seu cliente até receber a chave, não é isso? Até porque sua comissão depende disso, né? Alguns casos sim, outros casos não, mas sim. E é muito importante isso aí. Muita gente pode achar que não é importante o pós-venda, que a construtora vai fazer o pós-venda, que a imobiliária vai fazer o pós-venda. Cara, mas... Você tem que ser independente. Você tem que ser independente. No nosso mercado, nossa profissão, a indicação também é muito importante. Com certeza. Então, quando você faz aquele trabalho bem feito, do início ao fim, que você acompanha o seu cliente lá, no dia que ele vai receber a chave, que você vai estar lá no evento, que você vai apresentar ele, enfim, isso é muito importante. Isso aí gera leads, gera vendas futuras também. Então, eu sempre quis manter dessa forma. Fazia todo o processo, finalizei a venda, ficava à disposição do cliente para o que fosse preciso. Dúvida, se precisa de alguma coisa junto à construtora, eu sempre quis resolver da minha forma, sempre tive um bom relacionamento com as construtoras que a gente vendia, eu não ficava esperando gerentes ou até o próprio Leonardo da época da JLC, eu sempre tive um bom relacionamento em qualquer construtora, então eu já encurtava isso aí e resolvia meus clientes direto com o pessoal da construtora. Sim. Então eu sempre fiz esse processo e até as construtoras entenderam muito isso, porque quando iam tratar de algum cliente meu, nem passava para a imobiliária, já vinha direto a minha pessoa também. Então eu fazia esse processo muito bem feito até o final, até realmente ele entrar no apartamento, até porque também corretor que está começando. É muito importante também você receber aquele feedback positivo no final, que o cliente, quando recebe o imóvel, está satisfeito. Sim. É a felicidade do cliente. Se é o sonho dele, da casa própria, o cara lá no final, quando receber, o cara vai estar em festa, bicho. Sim. E vai lembrar que foi você que ajudou ele. E tem então, amigos, se você está acompanhando ali, pode ter certeza que dali, daquele seu atendimento bem feito, sua venda bem feita, porque a venda não é só até assinar o contrato, né? Vai sair outros frutos, vai sair outros leads, vai sair possíveis outras vendas também. Com certeza. E outra coisa, né? É um lead muito mais qualificado, porque ele vem comprado, que a gente chama lá no Supremo. Já vem pronto, né? Isso. Quem já usa a nossa plataforma e indica para uma outra imobiliária, tipo assim, quem tá vendendo é o dono da imobiliária, não sou eu. Porque o cara assim, velho, eu conheço os caras lá, os meninos são bons, veja aí o contato. O cara, velho, o cara já falou tudo.
já chega pronto. É a mesma coisa no seu caso. Com certeza. Mas eu quero falar especificamente quando encerra para imóvel na planta, financiado. Sim. Quando encerra ali aquele entendimento, o cara, beleza, você fez o plano de pagamento dele, que é importante, o cara saber que você tem que saber fazer um plano de pagamento e às vezes a construtora tem um plano dela, mas a depender da situação você pode fazer um plano personalizado. Eu queria que falasse sobre isso, cara. Bom, vamos lá. Hoje em dia, as construtoras, algumas construtoras, dão prazos estendidos, a gente chama o pós-habits, né? Certo. Que são prazos mais longos do que o próprio prazo da entrega do imóvel. Antigamente não tinha isso. Começou com a MRV e hoje praticamente todas as construtoras já estão fazendo isso. E é importante o corretor saber os limites e os prazos que a construtora está ofertando ao seu cliente, né? Porque às vezes você pega a tabela lá no construtor de vendas e acha que está engessado aquela condição que a construtora está passando. Na maioria das vezes, não. Você faz a aprovação do seu cliente e dentro daquele prazo ali você consegue ajustar de acordo que fique mais confortável para ele. É o que eu sempre falo a corretores iniciantes. Não se engesse a tabela de construtora. Veja o prazo que ela está lhe dando, sente com o seu cliente e ajuste da melhor forma para ele. É porque ali é um referencial, né, cara? Ali é como se fosse um exemplo. Tipo, né? exato. Tipo ali assim, é cara, aqui é para você não fazer de qualquer jeito. Sim. Mas vamos ajustar, sabendo os limites da construtora, as porcentagens que são exigidas como sinal, enfim. Dentro daquilo ali, você tenta montar o mais confortável possível para o seu cliente. É porque às vezes, tipo assim, o cara vai iniciar, vamos supor, tô dando um exemplo aqui. Tá. O cara vai iniciar dando um valor menor do que o que está lá previsto na tabela, mas o cara está com dinheiro para receber daqui a 6 meses. Exatamente. Aí já concentra um valor maior. Já concentra um valor maior. Fazer? Pode sim. Entendeu? Tem os balões semestrais, tem as intermediárias, tem os balões anuais, tem as parcelas mensais, que aí a gente consegue mesclar isso aí de acordo com a condição, de acordo com o valor que o cliente vem a ter daqui a 6 meses, daqui a um ano. Sim. E até para facilitar mesmo a condição de pagamento. Às vezes o cara teve uma aprovação abaixo do que ele precisava, tirou já um aporte, uma entrada maior, a gente tem aquele prazo e essas condições justamente para ajudar ele também. Para diluir, ajudar ele também a fechar a venda. Né? Cara, eu diria que essa etapa, que é a etapa de você saber fazer uma simulação, que a gente não está falando sobre simulação de financiamento, não é sobre isso. Sim. Porque no caso do lançamento, você tem a poupança ali, né? Que é o que nós estamos conversando, aquele plano de pagamento ali. Cara, você tem que saber fazer um plano de pagamento. Precisa. Tem que saber. Porque é ali que você está passando a confiança para o cliente que você entende, não é do produto, você entende do processo da venda. Tipo assim, cara, eu consigo ajustar aqui, dá para você desse jeito? Dentro da condição dele. Dentro da condição dele. Por isso que é importante lá no início você saber qual é a condição do cliente. Olha aí. Entendeu? Pegando aquela informação inicial, você já sabe em cima da aprovação dele a condição que ele consegue pagar. Se o cara tem um saldo de FGTS que vai utilizar, se ele tem um valor em sinal que ele está disposto a efetuar como pagamento ali da entrada no início. Então, você consegue ajustar conhecendo bem o seu cliente, os níveis que o seu cliente está e conhecendo a condição de pagamento da construtora. E aí, veja só, as coisas vão se encaixando, né? Aqui você conhece a condição do cara durante o pré-atendimento, que o cara não foi nem na imobiliária ainda. Depois você foi lá, amarrou o negócio, conseguiu fazer um plano de pagamento para esse cara, agora vem. É importante que você, conhecendo a realidade desse cliente, que você faça um plano de pagamento que vai ser sustentável para que ele possa pagar. Com certeza. Porque senão o que acontece? A venda cai. Venda mal feita, quando você quer colocar o cliente de qualquer jeito, com a condição que ele consegue ali, mas bota um balão no futuro que ele não vai ter onde tirar, essa venda mal feita, com certeza, lá na frente vai virar extrato. E aí tem algumas construtoras que têm um plano de pagamento da comissão, foi por isso que eu falei, né? Então, muitas vezes você pode até se prejudicar e não receber na totalidade, porque a construtora meio que está aguardando esse recurso entrar para poder ele repassar. Cada construtora faz de uma forma. Construtoras que pagam em cima do valor do sinal, se você atingir aquela porcentagem exigida. Mínima. Exatamente. Construtora que vai parcelar de acordo com a condição de pagamento, construtora que vai pagar só apenas no ato do financiamento. Então, existem algumas exigências de construtora para construtora que você também pode, na hora que você está montando a condição do pagamento, você também consegue alinhar isso aí, né? E eu diria um ponto além, cara. O cara que vai fazendo esse tipo de negócios só para poder colocar... E a gente já teve casos de construtoras aqui que ficaram ruim das pernas
né? E por conta de vendas mal feitas, Sim. você sabe do que eu tô Sei falando, bem. né? Mas assim, você até termina se queimando no mercado porque é um cara que faz esse tipo de prática no Exatamente. mercado, não é? Tá preocupado só com você e não tá nem aí pro cliente e nem pra construtora. Pois é. E aí, meu amigo, o dia de amanhã, né, as portas se fecham. Com certeza. Não é isso? Isso. Queria falar com você agora, meu amigo, justamente sobre portas abertas, né? Esse novo momento que você tá. Você falou muito sobre construtoras, você sempre vendeu para várias construtoras e agora Yuri está num novo momento de carreira. Saiu de corretor de alta performance para ser gestor de vendas, gerente de vendas. E aí, meu amigo? Como é que tá? Cara, tá sendo tudo novo, né, para mim, mas é um desafio muito bom, tô gostando muito, né? Passei aí quase 9 anos como corretor, né? Como corretor de profissão mesmo, né? Não é aquele passatempo como muitos fazem também. Sim. Vivi muita coisa, altos e baixos, aprendi muito. E hoje não, né? Vai fazer mais ou menos um mês, recebi um novo desafio aí. Legal. De ser gestor, gerente da União Vendas. Legal. Né? Da Construtora União. Sempre tive um bom relacionamento, sempre vendi muito, sempre vesti muito a camisa da construtora. E por algumas coincidências, estamos lá agora à frente da União Vendas. Eu quero abrir um parênteses sobre isso, é o quê? As portas abertas. Veja, sempre vendeu muito União, Sim, né? sim. Sempre tratou direto com os caras. Sim, sempre tive bom relacionamento. E aí, veja, não é porque surgiu essa oportunidade, cara. A galera já lhe conhece. A galera confia no seu trabalho e vê em você um profissional. Cara, esse cara aqui, pô, vai somar forças com a gente. Então, assim, eu gosto de dizer que nada é por acaso. Se você tá lá hoje, pode ter certeza que Thiago, né? Thiago e o Wendel, os meninos confiam em você absurdamente. Senão você não estaria lá, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, a importância de você sempre, acompanhava o processo inteiro, falava direto com a construtora, tudo. E aí você termina lá na frente. Veja, aconteceu agora, mas isso é de um relacionamento que vem lá de trás. Com certeza. A prova viva disso é aqui. A gente se conhece há, sei lá... Há um bom tempo também. Acho que desde o início também. Desde o início do Supremo, tudo, Sim. e estamos aqui hoje. Meu amigo, queria falar agora um pouquinho com você sobre a mentalidade do corretor, porque, cara, não é só você saber do produto, de entender de jornal. Meu amigo, você tem que estar com o seu psicológico bem para você poder trabalhar. Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre rotina de trabalho, velho, porque como o cara é autônomo e ele não tem necessariamente um vínculo com a imobiliária não pode cobrar ele horário porque ele não é um seletista. Como é que você organiza, ou pelo menos organizava nessa época que você estava como corretor, a sua rotina? Se existia alguma rotina específica, priorizava amanhã, o dia todo? Como é que você trabalhava, velho? Isso é um ponto muito importante, que eu vejo muita falha hoje nos corretores, né? Eu até falei agora há pouco sobre isso. Em resumo, desde os princípios, eu tratei a profissão de corretor de imóveis como se fosse um CLT, cara. Eu chegava no escritório às 8 horas da manhã e saía às 18. Boa. Independente. Almoçava lá, às vezes podia ir em casa almoçar, mas estava lá. O dia todo, todos os dias. Obviamente, uma questão de saúde é uma coisa, como qualquer outro trabalho, qualquer outra função. Mas eu sempre tratei dessa forma. Então, eu acho muito importante, cara. Você quer ser corretor de imóveis, você está começando como corretor de imóveis, trate como uma profissão como qualquer outra. Como um CLT, bicho. Como uma carteira assinada lá mesmo, de uma indústria, o que seja. Que vai dar certo. Se você trabalha, se você tem essa rotina, se você foca em você, não é porque você está ali o dia todo, não tem a contato lead para atender, não tem cliente, que você vai ficar parado lá, sentado, tomando um cafezinho. Não, cara, vai atrás de conhecimento. Vai estudar. Vai pesquisar, vai assistir um vídeo. Ali é seu trabalho. Então, tudo que você fizer ali, você alimentar a si mesmo ali, faz parte do seu trabalho. Você vai colher lá na frente no seu trabalho. Com certeza. Então, cara, por vida, eu sempre tratei a minha profissão de corretor de imóveis como um profissional da área, como um CLT. Então, meus horários eram esses. De 8 às 18 eu estava trabalhando todos os dias. Boa. Você falou sobre, cara, não tem lead para você poder atender e tal, vai estudar. Cara, eu entendo que, veja que louco, que o estudo faz parte do trabalho. Com certeza. Lá no Supremo, hoje a gente tem várias pessoas que fazem muitas coisas e tal, mas parte da minha rotina é estudar, velho. Eu tenho que estudar. Sim. Por quê? Porque eu tenho que estar à frente, eu tenho que estar determinando para onde é que a empresa vai remar, e eu só consigo dizer isso se eu estudar. Claro. Se eu ficar naquela mesmice ali, tipo assim, não, já sei de tudo, tá. Aliás, a gente não sabe de nada, a verdade é essa, né? Então, o corretor, a gente falou agora aqui há pouco sobre fazer um plano. Cara, você não sabe fazer, vá pesquisar.
como é que você vai fazer? Porque você vai melhorar no seu trabalho. E outra coisa, cara, todo dia tem novidade, todo dia isso muda, todo dia alguma coisa evolui. Sim. Se você parar ali no tempo, Acabou, você vai né? ficar para trás, você vai ser mais um que parou no tempo lá da época do panfleto. Entendeu? Da época que, né? De carta. Então, bicho, você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que ter essa mentalidade que você não pode parar no tempo. Não é porque você já sabe fazer aquele momento ali, aquela coisa, você tem que parar de estudar, tem que parar de procurar. Não, bicho, aquilo ali é aquele momento. Daqui a pouco aquilo ali não é mais. Com certeza. Então, continue. Você tem que continuar, você não pode parar. Entendeu? Boa. Cara, queria falar com você agora sobre habilidades fundamentais que você enxerga que um corretor precisa ter. A gente já falou muito sobre produto, já falou sobre saber fazer plano de pagamento e tal, mas eu entendo, velho, que existem outras habilidades que muitas vezes não são abordadas, como, por exemplo, você entrar na mesma faixa do cliente, de entender aquele cara. Não estou falando nada de produto aqui, né? A gente está falando que é uma técnica de rapport. Você desenvolver outras coisas, como tom de voz. Você, a depender do cliente, se for um cliente mais popular, tudo, você vai usar o linguajar desse cliente. Eu faço forma de falar, né? Queria que você falasse sobre essas outras ferramentas, cara, que um corretor precisa ter para que ele possa desenvolver o trabalho dele. E você faz isso muito bem. Sim. Então, Gabriel, essa você disse que eu faço muito bem, mas eu acho que já vai no natural. Cara, é até um pouco difícil de falar sobre isso, mas é como você mesmo falou, é meio que aquele cliente é um médio padrão, é um cliente de alto padrão, é a forma de se pôr, a forma de conversar, o assunto, a forma de falar. Então, a gente meio que já vai no automático. A gente está num barzinho na rua, eu vou estar falando como com um amigo. Sim. Então, vai ter gíria, vai ter brincadeira. E quando você está ali no profissional, você está atendendo aquele cliente que precisa ser uma coisa mais... uma seriedade a mais, uma forma de falar mais adequada ao momento, ao produto, porque não é só o cliente que vai falar como você tem que falar com ele, sim o produto que você está ofertando também. Isso é muito importante. Então, isso já vai no natural, essa forma de falar, de atender. E, assim, sobre outras habilidades que a gente precisa ter, né? Eu acho que essa parte de você... Vamos partir um pouquinho mais agora da área do marketing, que eu gosto de falar também. Bacana. E quando a gente fala de ser um corretor autônomo, você precisa também não só depender da imobiliária que você faz parte para você ter seu cliente, ter seu lead. Você precisa saber captar seu lead. Você precisa ter outros meios de você fazer lead para você. E é muito importante também, é uma habilidade muito importante hoje, principalmente no mundo digital que a gente vive, né? Você tem que acompanhar isso aí, você também tem que saber muito bem isso aí. Saber gerar seu lead. Saber gerar seu lead, saber o nicho que você quer trabalhar, saber a forma que você vai fazer de anúncio para conseguir alcançar aquele nicho ali. Então, isso é muito importante também. Não só na parte do atendimento, no falar, no sentar, no entender vários assuntos para saber se pôr ali naquela conversa, como também você partindo para o início aqui de captar o cliente, que é muito importante também você saber se captar o seu próprio cliente. Entendeu? Com certeza, até porque num processo de transação imobiliária, o marketing precede tudo, né? Com certeza. O marketing está aqui para você poder gerar essa demanda, essa oportunidade. A partir do momento que o cliente entra, você tem a parte de atendimento, Sim. que aí entra tudo que a gente conversou aqui, e depois vem a parte da venda junto com o financiamento e o pós-venda. Pois é. Né? Você sabe muito mais do que eu, que hoje em dia ainda a maioria dos corretores, é uma falha muito grande também, depende muito de imobiliária. Sim. Né? Que aí fica aquela cobrança, você não, né? Mas os gestores de imobiliária aí recebem todo dia. Cadê os leads? Cadê os clientes? E isso é uma falha muito grande dos corretores. Os caras ficam dependendo o tempo todo de lead de imobiliária, bicho. E aí, muita gente falava, porque Yuri vende tanto, porque fulano tal vende tanto. Pô, você acha que eu estou esperando o mesmo lead que você aqui sentada? Não, eu estou indo atrás do meu, bicho. O que vai vir da imobiliária aí para mim vai ser extra. Eu vou fazer do meu atendimento, do meu lead e a minha venda. Entendeu? Isso é muito importante, porque, veja, eu estou gerando o meu e outra. A gente falou lá do CRM, lá no WhatsApp. Sim. Eu estou falando com os caras que me deram não. Sim. Lá atrás. Que daqui a pouco esse cara vira um sim. E não tem nada a ver com esse lead que estão chegando agora. Com certeza. Mas aí é a mentalidade do com cara, certeza. Né? Aí que é outra. Não dá. E, assim, aquela situação, tudo envolve uma coisa só, aquela situação de você ficar para trás. Você não pode ser mais um no mercado. Você, corretor de imóveis, está começando, não queira ser mais um. Você tem que ser o corretor de imóveis. Então, você tem que ter um diferencial. Você tem que fazer o seu, né? Como eu sempre disse, muita gente sabe, na época de JLC lá, 90% das minhas vendas eram leads meus, cara.
Olha só, cara. Leonardo tem esses dados melhor do que eu, mas 90% era lead meu. Né? E venhamos e convenhamos. Os caras investem, né, em lead. Sim. Ou seja, olha só o quanto é que... Eu falei no início da conversa, nós falamos aqui no início da conversa que esse corretor todo mundo quer. Pô, o cara estava dentro de uma estrutura que 90% do resultado, quem gerava era ele. Para mim mesmo. E para a imobiliária também, óbvio, porque metade da comissão era deles. Claro. Né? Então, assim, olha isso que ele acabou de falar, cara. E olha tem esse número. E tem corretor que pensa, eu não vou investir em mim mesmo porque eu estou na imobiliária, aquela imobiliária tem que me dar esse lead, tem que me dar... Mas não é assim não, cara. Você está pensando pequeno. Eu ia falar sobre o quê? Eu ia falar sobre o quê? Meus parabéns, né? Continue pensando assim, né? Não vai... eu quero ser que nem fulano de tal. Não vai chegar, cara. Você está pensando assim, não vai. Eu sempre fui de fazer meus investimentos, fazer meus anúncios. Você sabe muito bem disso. Claro. Sempre fiz investimento alto, sempre estive em todas as plataformas, sempre fiz questão de estar em tudo. Todas as plataformas de venda que existiam, eu estava presente. Particularmente falando, eu, Yuri Torres, corretor, não por uma imobiliária. Sim, né? sim. E não é à toa que era premiação o tempo todo e tal, não sei o quê. Era assim. Cara, queria falar com você um pouco sobre... já me avisaram aqui que a gente já tem 50 minutos conversando, velho. Já. Você também fala demais. Não, e passa muito rápido, cara. Brincadeira. Cara, como é que você lidava com a pressão por resultado? Porque, veja, pô, Gabriel, você sabe que eu vendia e tal, mas venda de empreendimento, eu vejo muito, principalmente as construtoras, no nosso estado, né? Tem aquela questão dos grupos, de acesso, e blá e tal. Sim. Velho, e é uma pressão gigantesca, né? Tipo assim, você acabou de bater a meta do mês e virou o mês daqui ao dia 10 e os caras já estão em cima. Claro. E aí, velho, como é que é lidar com isso? Gabriel, a pressão não chegava tanto até mim, né? Até porque chegava mais a Leonardo ali, que era como gestor da imobiliária em si. Eu lidava muito bem com isso, até porque eu sempre vestia algumas camisas, né? Eu não tentava abraçar todo mundo. Eu vestia algumas camisas de construtoras que eu me lidava melhor na venda. Vendia todas, obviamente, mas tinha umas que eu meio que tirava para mim ali e prometia o resultado. Leonardo, ali pode deixar comigo, que ali a gente segura a onda. Então, eu até não chegava essa pressão até mim justamente por conta disso. Eu conseguia mostrar o resultado onde eu prometia, então estava tudo ok. Mas eu sei que essa pressão existe essa questão dos acessos, existe a questão de ser oficial, não ser oficial, e isso conta muito, isso é muito importante, né? Até porque também não temos muitas construtoras como em outras grandes cidades. E as que a gente tem, de cada uma tem uma forma de trabalhar, uma forma de lidar, de acordo com suas parceiras em vendas, que são as imobiliárias, e existe essa pressão para eles sim. E é assim, é uma pressão que a imobiliária é até bom para a imobiliária receber essa pressão, porque consegue também se movimentar, ver acompanhar como é que está o resultado, acompanhar como é que está fazendo o investimento relacionado a anúncios, o que é que precisa focar, o que é que não precisa, o que é que está se vendendo, o que precisa investir mais. Então, era uma forma do gestor de imobiliária acompanhar e conseguir organizar também ali seus atendimentos e seus anúncios. Até porque tem algumas construtoras, eu acredito que a União deve trabalhar assim também para os melhores colocados, elas aportam lead, colocam dinheiro em algumas campanhas específicas, né? Tem alguns diferenciais, com certeza. Tem premiações, tem a questão dos plantões, eles fazem ações de vendas em locais que montam um stand de vendas e aí quem vai ter acesso lá ao horário naquele stand vai ser as oficiais, as 3 primeiras, são a que mais vendeu. Então, existem esses diferenciais que todo mundo, que as imobiliárias parceiras sempre vão querer estar ali. Até porque qualquer coisa que a consultora venha de upgrade ali, se for numa ação de vendas ou se for em leads, reverte para os corretores. Então, e geralmente reverte em venda, né? Sim. Então, isso é importante também para as imobiliárias. Aí vem bonificação, uma série de coisas, aí, né? Aí já é o pós. Não, e a gente vai dar César o que é de César. Claro. Né? E, cara, assim, é muito, muito interessante a gente tocar nesse tipo de assunto, porque, assim, agora fazendo o lado oposto, né? Falando agora para o gestor, né? Veja, quando você tem uma galera na sua equipe e você agora é um gestor de equipes e você depende de um cara que é muito bom para trazer esse resultado, como você falou, não, o que eu prometia eu trazia e tal. Você meio que fica, enquanto gestor agora, tá? Você meio que fica refém, né, cara? Porque
Pô, se um cara deixa você por N motivos, não tô falando de deixar Sim. por sair da estrutura, Sim, não. O cara pode ficar doente. Sim. Você teve um problema, não é? Sim. E aí, como é que fica para o seu resultado enquanto time? É isso que eu tô trazendo, claro, né? Claro. Então, eu vejo isso com uma preocupação muito grande, com sabe, certeza, Yuri? é onde a gente toca naquele assunto de capacitação do corretor, né? Você tem uma equipe ali, hoje eu tenho uma equipe lá com 7 corretores. São 7 corretores extraordinários, cara. Os caras são sangue no olho, são muito bons. E eles são capacitados igualmente a todos a vender o produto da consultora. Então, se sentar na mesa com A, B vai vender do mesmo jeito. Então, é igualar esse nível de atendimento e você ter uma equipe de vendas preparada para qualquer momento que você venha a perder um corretor, o outro está ali para lhe suprir e continuar fazendo o trabalho. Entendeu? Então, é esse trabalho das próprias imobiliárias para capacitar o seu corretor. Focar no treinamento, dar esse suporte. Obviamente que o corretor também... A função do corretor é ter vontade de aprender e querer também. Sim. Mas isso é muito importante. Não se manter refém a um corretor, né? E sim capacitar a sua equipe inteira para trabalhar como ele, né? Importantíssimo. Exatamente. Meu amigo, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Passou rapidamente, assim, era de se imaginar, porque separamos o último episódio do ano justamente para poder trazer você aqui. Eu espero que tenha suprido aí um pouquinho das necessidades do que você esperava, né? Não tenha dúvida nenhuma, e você que está em casa aí, com certeza tem muita coisa para poder anotar. Yuri, eu queria que você utilizasse essa câmera aqui do lado para você poder mandar um recado para os corretores que estão iniciando, né? Depois, para as pessoas que acompanham você aqui, os meninos da JLC, os meninos da União, até agradecer ao pessoal da União por ter cedido você para estar aqui conversando conosco, mas essa câmera aqui é sua para você mandar o seu recado, meu amigo. Certo. Primeiro eu vou dar um recado para o pessoal que está começando agora, né? Os corretores aí que sonham em alcançar o mercado imobiliário aí de uma certa forma. Cara, acredite no seu trabalho, acredite em você, né? Não fique parado no tempo, procure conhecimento. O mercado imobiliário ele é muito bom, não tenho o que falar disso, mas para os que querem, para os que correm atrás. Então, corra atrás, acredite no seu trabalho, no seu potencial e estude, cara. Procure conhecimento que com certeza você vai chegar onde você quer. Agora manda um abraço aí para as pessoas que você queira mandar. Um abraço para o pessoal lá da JLC, que passei um bom tempo lá, Léo, X, todos os corretores lá. Fiz várias amizades, pessoal muito, muito bom, muito legal mesmo. Você conhece também o pessoal lá, muitos amigos. Então, deixei muitas amizades lá, levo muitas amizades aí pro resto da minha vida. Um abraço para todo mundo aí. O pessoal da União também, estou chegando agora, mas já conhecia praticamente todos. O pessoal me recebeu de braços abertos. A equipe lá maravilhosa, lá, todos os corretores. A Wendel, que é um amigo em particular meu também, Tiago, o Matheus, que é responsável pela União Vendas. E é isso, mandar um abraço para todo mundo. Espero que tenha sido legal aí nosso bate-papo. Legal. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui. Pra gente é uma honra ter você aqui. Conheço você, conheço sua irmã, Juju. Sim. Né? Então, assim, obrigado por ter compartilhado um pouco da sua experiência aqui com a gente. E para você que acompanhou até aqui, deixo o nosso muito obrigado. Quero me despedir dessa temporada desse ano. E até agora a nossa próxima temporada.